Antes de começar essa história incrível que vai tocar seu coração, eu preciso te pedir uma coisa muito importante. Se você gosta de histórias reais e emocionantes, deixa seu like aqui embaixo agora e se inscreve no canal ativando o sininho para não perder nenhuma história. Isso ajuda muito o canal a crescer e trazer mais conteúdo assim para você. Beleza? Então vamos lá. Ricardo Almeida tinha tudo o que qualquer pessoa poderia sonhar. Uma mansão de 3 andares no bairro mais nobre da cidade, com jardins que pareciam saídos de revista, uma piscina olímpica nos fundos e um portão eletrônico que levava 15 segundos para abrir completamente. Ele era dono de uma das maiores construtoras do estado, tinha empresas espalhadas por 5 cidades diferentes, dirigia carros importados que a maioria das pessoas só via em filme e usava relógios que custavam mais que uma casa. Mas havia algo que todo aquele dinheiro não conseguia comprar de volta. Há exatamente 2 anos e 3 meses, Ricardo tinha perdido a única coisa que realmente importava, sua esposa, Laura. Ela tinha apenas 32 anos quando um caminhão desgovernado invadiu a pista contrária em uma tarde chuvosa de quinta-feira. Laura estava voltando da escola depois de buscar o filho, Theo, que na época tinha apenas 4 anos. Por um milagre, a criança sobreviveu sem um arranhão. Mas Laura não teve a mesma sorte. Desde aquele dia horrível, Theo nunca mais foi o mesmo. O menino que antes corria pela casa rindo, que acordava os pais pulando na cama aos sábados, que não parava de falar e fazer perguntas sobre tudo, simplesmente desapareceu. No lugar dele, ficou uma criança silenciosa, de olhos vazios, que parecia estar sempre olhando para algo muito distante que ninguém mais conseguia ver. Theo não sorria mais. Nem quando ganhava brinquedos caros. Nem no seu aniversário de 5 anos, quando Ricardo encheu a casa de decoração e contratou animadores. Nem quando o pai tentava fazer cócegas, contar piadas ou colocar seus desenhos animados favoritos. Nada. Absolutamente nada arrancava um sorriso daquele rostinho que parecia ter envelhecido anos em questão de meses. Ricardo estava desesperado. Ele gastou fortunas com os melhores psicólogos infantis do país. Eram 3 sessões por semana com especialistas renomados. Cada um tentava uma abordagem diferente, cada um tinha uma teoria, mas nenhum deles conseguia fazer Theo melhorar. O menino comia cada vez menos. Às vezes passava o dia inteiro sem dizer uma palavra sequer. E tinha desenvolvido um hábito estranho que deixava Ricardo aflito. Ele passava horas trancado no quarto, desenhando freneticamente com seus lápis de cor, e depois rasgava todos os desenhos e jogava no lixo. Sempre. Sem exceção. Nunca guardava nenhum. Ricardo tentou conversar sobre isso. Filho, por que você rasga seus desenhos? Eles são tão bonitos. Mas Theo apenas dava de ombros e continuava. Era como se ele estivesse preso em um ciclo infinito de criar e destruir, e ninguém entendia o porquê. A casa, antes cheia de vida e risadas, agora era um mausoléu silencioso. Ricardo mal conseguia trabalhar direito. À noite, ele frequentemente acordava com pesadelos e ia até o quarto de Theo só para ter certeza de que o menino ainda estava ali. Quem cuidava da casa era a dona Severina, a governanta que trabalhava com a família há 15 anos. Ela tinha 58 anos, era uma mulher severa, de rosto fechado, que sempre usava um uniforme impecável e mantinha a casa funcionando como um relógio suíço. Ela sempre foi dedicada, Ricardo não podia negar. Mas havia algo nela que incomodava. Talvez fosse a forma como ela olhava para as coisas com um certo ar de posse, como se a mansão fosse dela. Ou talvez fosse a forma fria como ela tratava Theo depois da morte de Laura. Criança precisa de pulso firme, não de mimos, ela frequentemente dizia. E havia um ressentimento nas suas palavras, como se estivesse irritada por Ricardo investir tanto em psicólogos caros para o menino, como se achasse que era perda de tempo. Foi Dona Severina quem decidiu contratar mais uma faxineira. A casa era grande demais e ela estava sobrecarregada. Ela colocou um anúncio discreto e, depois de entrevistar 4 candidatas, escolheu Marina. Marina tinha 38 anos, mas parecia mais velha. Era magra demais, com a pele marcada pelo sol de tanto trabalhar ao ar livre em outros empregos, os cabelos sempre presos em um coque simples, e as mãos calejadas de tanto esfregar e limpar. Ela morava sozinha em um bairro simples, a 1h30 de ônibus da mansão dos Almeida, em uma kitnet pequena onde mal cabia uma cama e um fogãozinho. No dia da entrevista, Dona Severina foi direta ao ponto. Você tem experiência com limpeza pesada? Marina assentiu.
Tem referências? Marina mostrou 3 cartas de recomendação de empregos anteriores. Pode começar segunda-feira, 6 da manhã. Salário é R$ 1.200, 2 dias de folga por mês, sem benefícios. Serve? Marina engoliu em seco. Aquele valor mal dava para pagar o aluguel e as contas, mas ela precisava. Serve sim, senhora. O que Dona Severina não perguntou, e o que Marina não contou, era a razão daqueles olhos tão tristes. Marina também era viúva. Seu marido, João, tinha morrido fazia 4 anos, de um infarto fulminante aos 35 anos. E exatamente 1 ano depois de perder o marido, Marina tinha perdido algo ainda pior, seu único filho, Pedrinho. Pedrinho tinha apenas 7 anos quando foi diagnosticado com leucemia. Marina vendeu tudo que tinha, trabalhou em 3 empregos diferentes, pegou empréstimos que ainda estava pagando, mas não foi o suficiente. O tratamento era muito caro, os remédios eram caríssimos, e o SUS tinha uma fila de espera que parecia infinita. Pedrinho lutou por 8 meses, até que numa manhã de domingo, ele simplesmente não acordou mais. Marina nunca se recuperou totalmente. Ela não tinha mais família, não tinha mais ninguém. Trabalhava apenas para sobreviver, para pagar as dívidas que tinha feito tentando salvar o filho, para ter um teto sobre a cabeça. Ela não tinha planos, não tinha sonhos, não tinha futuro. Apenas existia. Na primeira segunda-feira, Marina chegou 5 minutos antes das 6 da manhã. Dona Severina abriu a porta da cozinha, olhou para ela de cima a baixo com aquele olhar de quem avalia mercadoria, e começou a dar instruções sobre o trabalho. Marina apenas assentiu e começou a trabalhar. Ela era rápida e eficiente, não perdia tempo, não reclamava. Durante os primeiros dias, Marina mal via Ricardo ou Theo. O pai saía cedo para trabalhar e voltava à tarde. O menino passava o dia trancado no quarto ou sendo levado para as intermináveis sessões de terapia. Marina apenas limpava, calada, invisível, como todas as faxineiras do mundo que ninguém realmente vê. Mas na sexta-feira da primeira semana, algo diferente aconteceu. Dona Severina teve que sair para resolver um problema urgente com o fornecedor de alimentos, e pediu para Marina limpar o quarto de Theo enquanto o menino estava na terapia com a psicóloga. Marina subiu as escadas de mármore e foi até o quarto de Theo. Era um quarto enorme para uma criança de 6 anos. Tinha uma cama em formato de carro de corrida, uma estante cheia de brinquedos que pareciam nunca ter sido tocados, um computador infantil, uma televisão de tela plana na parede, e um canto com uma mesinha pequena cheia de lápis de cor, canetinhas e folhas de papel. Marina começou a arrumar a cama, recolher as roupas sujas, passar um pano nos móveis com cuidado para não danificar nada. Foi quando ela viu a lixeira ao lado da mesinha de desenho. Estava transbordando de papel rasgado. Dezenas, talvez centenas de pedaços pequenos de papel colorido. Ela sabia que não devia mexer, mas algo nela ficou curioso. Com muito cuidado, Marina pegou alguns pedaços e tentou juntar, como um quebra-cabeça extremamente difícil. Levou quase 10 minutos, mas ela conseguiu montar 3 desenhos diferentes no chão. E todos os 3 eram praticamente idênticos. Uma mulher com cabelos longos, um vestido azul e asas. Asas enormes, como de um anjo. E em todos os 3 desenhos, a figura estava rasgada exatamente ao meio, partindo a mulher em 2 metades. Marina sentiu algo apertar em seu peito. Ela conhecia aquela dor. Ela conhecia aquele gesto de destruir o que você mais ama porque dói demais manter inteiro. Ela mesma tinha feito exatamente aquilo com as fotos de Pedrinho nos primeiros meses depois da morte dele. Naquele momento, ela ouviu a porta se abrindo. Marina se virou assustada e viu Theo parado na entrada do quarto, olhando para ela com aqueles olhos enormes e vazios. Dona Severina estava logo atrás dele, de braços cruzados, com expressão desaprovadora. — O que você está fazendo? Ela perguntou rispidamente, como se Marina estivesse mexendo em algo proibido. Marina se levantou rapidamente, o coração acelerado. — Desculpa, senhora. Eu só. A lixeira estava tão cheia. Eu fui esvaziar e acabei derrubando alguns papéis no chão. Theo não disse nada. Apenas entrou no quarto, passou direto por Marina sem olhar para ela, sentou na sua mesinha e pegou um lápis de cor, como se nada tivesse acontecido. Dona Severina bufou com impaciência. — Termine logo e desça. Tenho mais trabalho para você. E saiu, puxando a porta com força.
Marina terminou de limpar em silêncio absoluto. Mas antes de sair do quarto, ela não conseguiu se conter. Ela se aproximou lentamente da mesinha onde Theo já estava desenhando de novo a mesma mulher de asas, e perguntou baixinho, delicadamente, "Posso ver?" Theo não respondeu, mas também não disse que não. Marina interpretou aquele silêncio como um sim tímido. Ela se agachou ao lado da cadeirinha dele, mantendo distância respeitosa, e olhou o desenho. Era o mesmo de sempre, a mulher de vestido azul, cabelos longos, asas enormes e majestosas. E Marina percebeu um detalhe que não tinha notado antes nos papéis rasgados. Nos cantos do papel, com uma letra trêmula e infantil, estava escrito mamãe. "Ela é muito bonita", Marina disse suavemente, com uma voz que saía do fundo do seu peito. "Sua mãe deve ter sido uma pessoa muito especial. Muito especial mesmo." Theo parou de desenhar. Suas mãos ficaram suspensas no ar, tremendo levemente. Ele não olhou para Marina, mas ela viu uma lágrima escorrer lentamente pelo rosto dele, deixando um rastro brilhante na pele. Marina sentiu seu próprio coração partir em pedaços. Ela conhecia aquela dor tão bem, tão intimamente, que era como olhar no espelho. Sem pensar muito, deixando as palavras saírem naturalmente do seu próprio sofrimento, ela continuou falando, mais para ela mesma do que para o menino. "Você sabe por que rasga os desenhos, né? Por que você tem medo? Medo de que se desenhar ela inteira, completa e feliz, ela vá embora de vez. Se você deixar ela partida em dois, ela ainda precisa de você para juntar os pedaços. Ela não pode te deixar se está quebrada. É por isso que você faz isso." Theo largou o lápis lentamente. Virou a cabeça com movimentos lentos e olhou diretamente para Marina pela primeira vez. Era um olhar intenso, assustado, com os olhos vermelhos de choro, como se ela tivesse lido sua mente, como se ela tivesse falado em voz alta o segredo mais profundo que ele guardava no fundo da alma e nem sabia como explicar para alguém. E então, muito lentamente, ele assentiu. Um movimento pequeno, quase imperceptível, mas era um sim genuíno. Marina sentiu os olhos encherem de lágrimas quentes. Ela colocou a mão gentilmente sobre a cabeça do menino, tocando seus cabelos com cuidado. "Eu entendo. Eu entendo você completamente." E antes que ela pudesse se controlar, as palavras saíram do seu peito de forma quase involuntária. "Eu também perdi alguém muito especial. Meu filhinho, Pedrinho. Ele tinha 7 anos. E eu também rasguei todas as fotos dele porque doía demais olhar para aquele rostinho lindo e saber que ele não estava mais aqui. Doía demais. Mas sabe o que eu descobri depois? Que ele não foi embora. Ele só mudou de lugar. Saiu daqui." Ela apontou para a própria cabeça, e foi para cá. Ela colocou a mão sobre o próprio coração, e sua voz tremeu. Theo continuava olhando para ela com os olhos marejados, e pela primeira vez em 2 anos, havia algo diferente naquele olhar. Não era felicidade, não ainda. Mas era a conexão. Era o reconhecimento poderoso de encontrar alguém que entendia de verdade, que realmente entendia sua dor, que conhecia aquele buraco no peito que nunca mais fecha completamente. No dia seguinte, quando Marina chegou para trabalhar, Dona Severina estava de péssimo humor. "O menino está impossível hoje. Não quis comer o café da manhã, nem trocar de roupa. O doutor Ricardo teve que cancelar uma reunião importante para ficar com ele. E você, termine logo a cozinha e vá limpar o quarto dele." Marina subiu com o coração pesado, intuindo que algo importante tinha mudado. Quando abriu a porta do quarto, Theo estava sentado no chão, cercado de desenhos rasgados, com o rosto escondido entre os joelhos, chorando baixinho. Ela entrou devagar, fechou a porta silenciosamente e sentou no chão ao lado dele, a uma distância respeitosa. Não disse nada. Absolutamente nada. Apenas ficou ali, presente. Depois de uns 5 minutos de silêncio pesado, Theo levantou o rosto e olhou para ela. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas havia algo diferente neles agora. Uma esperança frágil. "Todo mundo vai embora", ele disse com uma voz muito pequena e quebrada, quase um sussurro. "Mamãe foi embora. Agora você também vai embora." Marina sentiu um nó gigante na garganta, mas não fugiu da verdade. "Eu não vou embora, Theo. Eu trabalho aqui agora. Eu vou estar aqui todo dia, você vai me ver." Mas Theo balançou a cabeça, desesperado. "Mas um dia você vai embora."
Todo mundo vai. Todo mundo deixa eu sozinho. Marina respirou fundo. Ela não ia mentir para aquela criança. É verdade, um dia todo mundo vai embora. Eu também vou. Seu pai também vai. Você também vai. Porque é assim que a vida funciona, Theo. Ninguém fica para sempre aqui. Mas sabe o que é realmente legal? É que enquanto a gente está aqui, enquanto estamos vivos e respirando, a gente pode estar junto. A gente pode se entender. A gente pode cuidar um do outro. E isso vale tudo. Vale muito mais do que você imagina agora. Theo pensou sobre isso por um longo momento, processando cada palavra. Então pegou uma folha em branco e começou a desenhar. Marina ficou ali, em silêncio, apenas presente, apenas respirando junto com ele. E pela primeira vez desde a morte de Laura, Theo desenhou a mulher de asas completa. Inteira. Sem rasgar. Sem partir ao meio. Com todo o detalhe que conseguiu colocar no papel. Quando terminou, ele mostrou para Marina com uma voz fraca mas firme. Mamãe feliz, ele disse, apontando para o sorriso que ele tinha cuidadosamente desenhado no rosto da mulher. Mamãe feliz no céu. Marina sorriu através das lágrimas que escorriam pelo seu rosto. É sim. Com certeza ela está feliz. Super feliz. E sabe por quê? Porque ela está vendo você ser forte. Ela está vendo você sendo corajoso. Ela está orgulhosa de você, Theo. Muito, muito orgulhosa. Daquele dia em diante, algo mudou profundamente na mansão dos Almeida. Marina começou a passar tempo de qualidade com Theo todos os dias. Ela não forçava nada. Não dava conselhos de psicóloga, porque ela não era. Não tentava fazer terapia nem nada do tipo. Ela apenas ficava ali. Às vezes sentada no chão enquanto ele desenhava. Às vezes ajudando a organizar os lápis de cor por tonalidade. Às vezes contando histórias bobas sobre seu dia, sobre coisas que ela tinha visto no caminho, sobre Pedrinho e as coisas que ele gostava. E Theo começou a responder de forma genuína. Não com muitas palavras ainda, porque a dor ainda era profunda, mas com pequenos gestos que significavam tudo. Ele começou a mostrar os desenhos para ela antes de decidir se ia rasgar ou não. E cada vez mais frequentemente, ele escolhia não rasgar. Escolhia guardar. Escolhia manter. Ricardo notou a mudança no filho. É claro que notou. Um pai sempre nota. Ele via Theo comendo um pouco mais no café da manhã. Ouvia ele rindo, pequenos sorrisos no começo, quase imperceptíveis, mas eram sorrisos genuínos. Via ele esperando ansiosamente Marina chegar todos os dias, correndo para mostrar um desenho novo, chamando por ela mesmo que já tivesse visto ela poucos minutos antes. 1 semana e meia depois, algo extraordinário aconteceu. Theo desenhou uma mulher inteira e completa, com asas abertas e majestosas, com um sorriso enorme e verdadeiro no rosto. E embaixo escreveu com letra caprichada: Mamãe feliz no céu. Mamãe me ama. Não rasgou. Não destruiu. Apenas pegou o desenho com cuidado, desceu as escadas correndo, algo que ele não fazia há quase 2 anos, e entregou para o pai que estava trabalhando no escritório. Ricardo pegou o desenho com as mãos tremendo, quase caindo para trás pela emoção. Olhou para aquela figura completa, inteira, em paz, radiante. E desabou a chorar como não chorava há muito tempo. Ele abraçou o filho com tanta força que Theo ficou sem ar por um momento, mas não reclamou. Apenas abraçou seu pai de volta e disse, com uma sabedoria que parecia vir de um lugar muito além da sua idade: Não chora, pai. A tia Marina disse que mamãe está feliz agora. Ela não está mais machucada. Ela está bem. Ricardo olhou para o filho através das lágrimas que não paravam de cair. A tia Marina disse isso. Theo assentiu com certeza. Ela também perdeu alguém, pai. O Pedrinho. Era o filhinho dela. Ela tinha 7 anos quando morreu. Ela entende. Ela entende como a gente se sente. E naquele momento, aquela revelação chegou ao coração de Ricardo como um raio. Ele finalmente entendeu por que aquela mulher simples, aquela faxineira humilde que ele tinha conhecido poucos dias atrás, tinha conseguido o que uma dúzia de psicólogos caros não conseguiram em 2 anos. Porque ela não estava tentando consertar Theo, corrigindo ou analisando. Ela estava apenas entendendo ele. De verdade. No fundo do seu ser.
E às vezes, absolutamente às vezes, ser entendido é tudo que uma pessoa precisa. Ricardo chamou Marina no escritório naquele mesmo dia. Ela entrou nervosa, limpando as mãos no avental, o coração acelerado, pensando que tinha feito algo errado. Senta, Marina, por favor, ele disse gentilmente, e apontou para a cadeira à sua frente. Eu não sei como te agradecer pelo que você fez pelo meu filho, Ricardo começou, e sua voz estava embargada de emoção. Eu gastei fortunas, consultei os melhores especialistas do país, trouxe terapeutas renomados para casa, e você conseguiu alcançar ele em apenas 1 semana e meia. Você conseguiu fazer ele sorrir de novo. Marina balançou a cabeça, desconfortável com os elogios. Eu não fiz nada de especial, Dr. Ricardo. Eu entendo o que ele está sentindo. Eu passei por exatamente a mesma coisa. Ricardo respirou fundo. Eu sei. Theo me contou sobre seu filho. Sinto muito, Marina. De coração mesmo. Marina engoliu em seco, sentindo as lágrimas ameaçarem sair, mas se controlou com força. Obrigada, senhor. Eu queria te oferecer algo importante, Ricardo continuou, e sua voz ficou mais solene. Quero aumentar seu salário. Consideravelmente. Bem mais do que você ganha agora. E quero que você tenha um horário especial reservado todos os dias para ficar com Theo. Não mais como faxineira, limpando o chão e as janelas, mas como alguém que está ajudando ele a atravessar essa dor. Como alguém que entende. Pode ser? Você aceitaria isso? Marina ficou completamente sem palavras. Mais dinheiro significava poder pagar suas dívidas muito mais rápido. Significava não precisar pegar ônibus lotados às 5 da manhã. Significava finalmente respirar. Mas mais do que qualquer coisa material, significava poder continuar perto de Theo. E de alguma forma estranha e inesperada, estar ali para aquele menino estava curando uma parte dela que achava que jamais ia sarar. Ela não estava tentando substituir Pedrinho. Nunca. Mas estava permitindo que seu coração, que estava fechado e endurecido de dor, voltasse a sentir afeto por uma criança. Eu aceito, Dr. Ricardo. Muito obrigada. Obrigada de verdade. Ricardo sorriu, e era um sorriso genuíno, o primeiro que Marina via nele desde que tinha começado a trabalhar ali alguns dias atrás. Obrigado você, Marina. Você não é só uma faxineira. Você está salvando meu filho. Você está trazendo ele de volta pra gente. Mas nem todos na casa estavam felizes com essa nova dinâmica. Dona Severina estava absolutamente furiosa. Ela, que tinha dedicado 15 anos completos àquela família, que tinha cuidado daquela casa como se fosse dela mesma, que tinha estado ali quando Laura morreu e tinha organizado o funeral inteiro com sua própria mão, agora estava sendo completamente ofuscada e ignorada por uma faxineira qualquer que tinha chegado ali há apenas 1 semana e meia. O ciúme dela transformou-se em uma raiva crescente. Isso não está certo. Ela resmungava para as outras empregadas na cozinha quando pensava que ninguém ouvia. Ela está manipulando o menino. Está manipulando o Dr. Ricardo. Vocês não veem? Ela quer alguma coisa. Gente pobre sempre quer alguma coisa. Ela está planejando algo. As outras empregadas apenas trocavam olhares desconfortáveis e continuavam trabalhando em silêncio. Elas tinham visto Marina com Theo. Sabiam a verdade. Não parecia manipulação. Parecia carinho genuíno. Parecia amor verdadeiro. Mas Dona Severina não conseguia aceitar a realidade. A inveja corroía seu peito como veneno. E então, uma noite, sozinha em seu quarto, ela traçou um plano. Um plano diabólico e calculado. As semanas passaram e Theo continuava melhorando exponencialmente. Ele voltou a brincar com alguns de seus brinquedos que antes não tocava. Começou a falar mais na escola, interagindo com outros meninos. As professoras ligaram para Ricardo impressionadas com a transformação radical do menino. A psicóloga comentou em uma sessão que algo significativo e profundo tinha acontecido. Ricardo apenas sorriu. A pessoa certa chegou no momento certo. E então, exatamente 20 dias depois que Marina tinha começado a trabalhar ali, aconteceu a tragédia que quase destruiu tudo. Ricardo acordou numa manhã de sábado, logo cedo, e foi até seu quarto para pegar alguns documentos importantes que guardava no cofre embutido na parede.
Ele tinha uma reunião crucial na segunda-feira e precisava revisar papéis urgentes durante o fim de semana. Quando abriu o cofre com a senha que só ele sabia, uma sequência que nem a governanta tinha, seu coração literalmente parou de bater. As joias de Laura não estavam lá. Todas elas tinham desaparecido. Eram 3 peças que Laura adorava como nada no mundo e que Ricardo tinha guardado com todo o seu cuidado para dar para Theo quando ele ficasse adulto, como herança valiosa da mãe. Um colar de diamantes que tinha pertencido à avó de Laura, avaliado em R$200 mil. Um anel de brilhantes que Ricardo tinha dado para ela no aniversário de 10 anos de casamento, avaliado em R$80 mil. E um par de brincos de esmeralda que Laura usou no dia do casamento deles, avaliados em R$20 mil. No total, R$300 mil em joias raríssimas e valiosas. E haviam desaparecido do cofre trancado. Ricardo sentiu o chão sumir debaixo dos pés, as pernas fracassando. Aquelas joias eram praticamente tudo que sobrou de Laura além das fotografias. Eram peças que ela tinha tocado, usado, amado. E agora tinham sido roubadas. Ele saiu do quarto cambaleando, como se estivesse em um pesadelo, e foi direto chamar Dona Severina com a voz tremendo de raiva e desespero. Dona Severina, as joias da Laura sumiram do cofre, ele disse, e sua voz estava quase irreconhecível, tão carregada de emoção. Estavam trancadas e desapareceram. Dona Severina regalou os olhos com uma expressão de fingida surpresa. Como assim sumiram? O senhor não trancou direito? Ricardo balançou a cabeça com desesperação. Eu tranquei sim. Estava absolutamente trancado. Alguém abriu. Alguém conseguiu acessar o cofre. O rosto de Dona Severina mudou completamente. Ficou duro, calculista, predatório. E então ela disse, com uma voz perigosamente calma e controlada, Doutor Ricardo, só tem uma pessoa nova nessa casa. Uma pessoa que tem acesso ao seu quarto quando vai limpar. Uma pessoa que chegou aqui de repente, sem passado, sem referências que pudessem ser verificadas. Uma pessoa que precisa desesperadamente de dinheiro, que está sempre reclamando de dívidas e pobreza. A Marina. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco brutal no estômago. Não. Marina não faria isso. Ela não é assim. Mas Dona Severina, com sua experiência de 15 anos na casa, sabia exatamente como plantar a dúvida. Doutor, com todo respeito, o senhor conhece ela há apenas 3 semanas. Eu sei que ela ajudou o Theo, e isso foi bom, mas isso não significa que ela seja honesta. Gente pobre vê R$300 mil em joias, e bem, a tentação é grande demais. As dívidas dela são pesadas, senhor. Essa pode ter sido uma oportunidade que ela não conseguiu resistir. Ricardo fechou os olhos, sentindo o peso da dúvida poisar sobre seus ombros como uma maldição. Ele não queria acreditar que Marina pudesse ter feito isso. Mas ele tinha que pensar em Theo. Tinha que proteger seu filho. E se Marina realmente tivesse roubado? E se ela estivesse realmente manipulando eles esse tempo todo? Chama a polícia, ele disse finalmente, sentindo-se como se estivesse traindo alguém. A polícia chegou em menos de 1 hora. 2 detetives, um mais velho e experiente, outro mais jovem, começaram a interrogar todos da casa, um por um, tomando notas. Marina estava limpando a sala quando foi chamada. Ela entrou na biblioteca onde os policiais estavam e viu Ricardo sentado com a cabeça entre as mãos, evitando olhar para ela. O coração de Marina acelerou. Algo muito ruim tinha acontecido. Marina, o detetive mais velho começou, em um tom profissional e frio, precisamos fazer algumas perguntas. Joias muito valiosas desapareceram dessa casa durante a noite. Joias caríssimas. Você tem acesso ao quarto do Sr. Ricardo? Marina ficou pálida, como se tivesse visto um fantasma. Tenho, eu limpo lá 2 vezes por semana. Mas eu nunca mexi em nada além de limpar. Eu juro por Deus. Eu juro. O detetive assentiu lentamente. Você sabia que havia um cofre no quarto? Marina hesitou por apenas um segundo fatal, e naquele exato momento de hesitação, Dona Severina, que estava parada na porta da biblioteca com os braços cruzados, sorriu discretamente. Um sorriso malévolo que ninguém mais viu. Eu vi o cofre sim quando estava limpando, Marina disse, sua voz tremendo, mas nunca cheguei perto, nunca tentei abrir. Eu juro que não. Vamos precisar revistar sua casa, Marina,
o detetive disse com uma voz que não deixava espaço para discussão. É procedimento padrão. Marina sentiu as lágrimas brotarem dos seus olhos como uma fonte. Eu não roubei nada. Por favor, acreditem em mim. Por favor. Ela olhou para Ricardo implorando, desesperada, mas ele não conseguia olhar para ela. Aquilo partiu o coração de Marina em 1000 pedaços. O único lugar onde ela tinha encontrado esperança, o único lugar onde ela se sentia aceita, estava desmoronando diante de seus olhos. Eles foram até a kitnet minúscula, onde Marina morava. Os policiais reviraram absolutamente tudo com precisão e frieza. Reviram as gavetas, o armário, o banheiro, embaixo da cama, dentro de caixas. Procuraram em cada canto. Nada. Não havia absolutamente nada de valor, nenhuma joia, nenhuma pista. Apenas a vida simples e humilde de uma mulher pobrezinha que estava tentando sobreviver. Os policiais voltaram para a mansão com o resultado negativo. Não encontramos nada na casa dela, o detetive informou a Ricardo. Ricardo sentiu um alívio imenso, como se um peso gigante tivesse sido tirado de seus ombros. Então ela não fez nada. Eu sabia. Sabia que Marina não era culpada. Mas Dona Severina não ia desistir tão fácil. Ela tinha planejado tudo cuidadosamente. Com uma paciência de predadora, ela deixou um tempo passar, e então, perfeitamente calculado, ela apareceu na biblioteca onde Ricardo e os detetives ainda estavam, com o celular na mão. Detetive, ela disse, sua voz carregada de falso remorso. Achei isso caído no quarto do Dr. Ricardo hoje cedo quando fui arrumar a cama. É o celular da Marina. Ela deve ter deixado cair quando estava verificando o cofre. Ela entregou o celular para o detetive com um gesto que parecia inocente, mas estava perfeitamente calculado. O detetive recebeu o celular e analisou cuidadosamente a tela. E lá estava, nítido e condenador, uma foto do cofre aberto, com as joias brilhando lá dentro, perfeitamente visíveis. A data e hora estavam marcadas. 3 dias atrás, às 2 da tarde, exatamente quando Marina estava limpando aquele quarto, conforme o registro. O detetive olhou para Marina com uma severidade que cortava como uma faca. Pode explicar isso? Marina pegou o celular com as mãos tremendo descontroladamente. Eu nunca tirei essa foto. Isso não faz nenhum sentido. Alguém deve ter pegado meu celular e tirado essa foto para me incriminar. Deve ter sido. Ela olhou em volta, seu olhar encontrando dos policiais, mas viu apenas descrença. Alguém armou para me culpar. Por favor, vocês têm que acreditar em mim. Mas mesmo para os próprios ouvidos dela, aquilo soava como uma desculpa desesperada e implausível. As palavras saíram fracas, sem convicção. Dona Severina balançou a cabeça com falsa tristeza e compaixão fingida, como se estivesse decepcionada com a queda moral da moça. Marina, por que você fez isso? Por que traiu a confiança do Dr. Ricardo? Ele tinha te dado uma oportunidade tão especial. Eu não fiz nada, Marina gritou, e era um grito de desespero absoluto que ecoou pela mansão inteira, um grito que vinha do fundo de sua alma. Theo, que estava no andar de cima em seu quarto, ouviu aquele grito desesperado e reconheceu a voz de Marina. Ele correu para fora do quarto e desceu as escadas. Ele parou no topo da escada e viu Marina chorando, policiais ao redor dela com expressões severas, seu pai com o rosto completamente fechado e decepcionado. O que está acontecendo? Theo perguntou com uma voz trêmula que partia o coração. Tia Marina, por que está chorando? Por que a polícia está aqui? Marina olhou para aquele menininho, o único ser no mundo que ela tinha aprendido a amar de novo, e através das lágrimas desesperadas tentou sorrir. Está tudo bem, Theo. Está tudo bem. Só um mal-entendido. Tudo vai se resolver. Mas não estava tudo bem. Absolutamente nada estava bem. O detetive se virou para Marina, e sua voz caiu como uma sentença de morte. Marina Silva, você está presa sob suspeita de furto qualificado. Você tem o direito de permanecer calada. Não! Theo gritou com uma potência que ninguém esperava daquele menininho tímido, e começou a descer as escadas correndo, seus pés pequenos batendo no mármore. Ricardo correu para segurá-lo. Theo, para! Para agora! Mas o menino se debatia com uma força desesperada. Solta ela! Solta ela agora! A tia Marina não roubou nada. Ela não roubaria.
Ela entende de perder coisas. Ela nunca ia fazer outra pessoa perder. Ela nunca. Vocês estão errados. Estão errados. Ele estava chorando desesperadamente, gritando, e foi a primeira vez em quase 2 anos que ele demonstrou tanta emoção bruta e verdadeira. Mas era desespero puro, era o seu mundo desabando novamente. Marina estava sendo levada pelos policiais, algemada, e o som daquelas algemas fechando foi como um tiro no coração de todos na sala. Ela olhou para trás uma última vez enquanto era levada para fora e viu Theo sendo segurado pelo pai, gritando, estendendo os braços para ela como se quisesse alcançá-la. E viu Dona Severina, parada no canto da sala com um sorriso quase imperceptível nos lábios, um sorriso de satisfação e vingança. Naquele momento, Marina entendeu completamente. Foi ela. Dona Severina tinha armado tudo. Mas quem ia acreditar nela? Uma faxineira pobre acusando a governanta de confiança de 15 anos? Ninguém. Absolutamente ninguém acreditaria em sua palavra contra a de alguém tão estabelecido, tão presente na vida de Ricardo. Marina foi levada para a delegacia, fichada como criminosa, fotografada como criminosa e colocada em uma cela com outras 3 mulheres. Ela sentou no canto gelado do cimento, abraçou seus joelhos com os braços e chorou como não chorava desde o dia que Pedrinho tinha morrido. Não chorava pela prisão. Não chorava pela acusação injusta. Ela chorava por Theo. Ela tinha visto o desespero nos olhos daquele menino. Ela tinha visto ele regredindo, desmoronando. E ela não podia fazer absolutamente nada. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade inteira. Uma jornalista local, sempre à caça de histórias sensacionalistas, pegou a história e publicou nas redes sociais com um título incendiário. A história viralizou em poucas horas. Em questão de minutos, tinha milhares de compartilhamentos em todos os apps. Os comentários eram cruéis e julgadores. É sempre a mesma história, por isso não se confia em estranhos. Ela fingiu que se importava com o menino só para ter acesso às joias e roubar. Gente pobre não tem caráter. Que mulher enganosa. Na mansão, Theo entrou em colapso total e absoluto. Ele se recusou a comer. Se recusou a sair do quarto. Voltou a rasgar os desenhos freneticamente, com raiva, com desespero, como se estivesse destruindo seu próprio coração. Em apenas 3 dias, ele regrediu completamente tudo que tinha avançado em quase 3 semanas. Ricardo estava desesperado. Ele chamou a psicóloga para uma sessão de emergência em casa, mas Theo se recusou completamente a falar com ela. Onde está a tia Marina? Era tudo o que ele perguntava repetidamente. Vocês levaram ela embora como levaram mamãe. Todo mundo vai embora. Ninguém fica. Ninguém me ama. Você deixou ela ir. Você não acreditou nela. As palavras do filho como facas no peito de Ricardo. Na 3ª noite, Ricardo acordou com Theo gritando. Ele correu para o banheiro e encontrou seu filho tentando se machucar com uma tesoura de ponta redonda. Theo estava desesperado, tentando se cortar, e Ricardo sentiu o mundo desabar completamente. Ele abraçou o filho, segurou suas mãozinhas pequenas que tremiam, e chorou junto. Me desculpa, filho. Me desculpa por tudo. Eu devia ter acreditado nela. Devia ter confiado. Naquele momento, aquela revelação chegou ao coração de Ricardo como um raio de clareza. Theo não estava apegado a Marina por manipulação. Ele estava apegado porque ela era a única pessoa no mundo inteiro que realmente entendia sua dor. E tirar Marina da vida de Theo era como arrancar a única corda que o puxava de volta de um abismo. Ricardo chamou os detetives de volta. Eu quero contratar investigadores particulares. Os melhores do país. Eu não me importo com o custo. Eu quero revisar todas as câmeras de segurança da casa do último mês. Eu quero saber exatamente o que aconteceu com aquelas joias. O detetive franziu a testa. Senhor Almeida, nós já temos uma suspeita. Com prova fotográfica em mãos. Ricardo olhou para ele com os olhos vermelhos de tanto chorar, com uma determinação inabalável. Meu filho está tentando se machucar porque tiraram a única pessoa que conseguia ajudá-lo. Se Marina é realmente culpada, então vocês provem isso com absoluta certeza. Mas se não é, então alguém armou tudo para ela. E eu preciso saber a verdade. A verdade real. Os investigadores particulares começaram a trabalhar no dia seguinte.
Eram 3 homens especializados em crimes corporativos e fraudes domésticas. Eles revisaram meticulosamente cada segundo de todas as gravações das câmeras de segurança da mansão. Havia câmeras na entrada, nos corredores, na sala, na cozinha, nas escadas. Câmeras em todos os lugares estratégicos. Levou 2 dias e 2 noites de análise minuciosa. E então, eles encontraram algo. Uma gravação de 6 dias antes do roubo ter sido descoberto, às 11 da noite. Dona Severina entrando sorrateiramente no quarto de Ricardo, carregando algo pequeno, do tamanho de uma caixa de joias. A câmera não mostrava claramente o que era, mas mostrava ela entrando e depois saindo 15 minutos depois, muito mais leve, sem nada nas mãos. Os investigadores mostraram para Ricardo. É circunstancial, um deles disse profissionalmente, mas é extremamente suspeito. Por que ela entraria no quarto do senhor às 11 da noite? E por que saía sem nada que tinha entrado carregando? Ricardo sentiu a raiva crescer em seu peito como uma fera despertando. Investiguem ela. Contas bancárias, movimentações financeiras, histórico de transações, tudo. Os investigadores assentiram e começaram a cavar. Eles descobriram que Dona Severina tinha dívidas secretas. Muitas dívidas. Ela frequentava um cassino clandestino no centro da cidade há mais de 1 ano. Tinha perdido quase todo o seu dinheiro economizado em apostas desesperadas. As dívidas chegavam a R$180 mil, e ela estava sendo ameaçada fisicamente pelos agiotas. Ela estava completamente desesperada, quase à beira do desespero total. E havia mais. Registros de câmeras de rua mostravam Dona Severina entrando em uma casa de penhores respeitável no centro da cidade exatamente 4 dias antes do roubo ser descoberto. Os investigadores foram até a loja com mandado de busca da polícia. O dono, um homem de meia-idade nervoso, inicialmente negou tudo com insistência. Mas quando mostraram o mandado oficial, ele cedeu completamente. As joias estavam lá. Todas elas. O colar, o anel, os brincos. Tudo intacto. Ele admitiu ter comprado de uma mulher mais velha, de uniforme impecável. Ele tinha a foto da transação no seu sistema. Era Dona Severina, e ela havia recebido R$155 mil pelas joias, menos da metade do valor real, porque estava desesperada. Ricardo não conseguia acreditar na profundidade dessa traição. 15 anos. 15 anos inteiros de confiança, de dedicação, ou pelo menos era o que ele pensava. E ela não só tinha roubado as únicas joias que restavam de Laura, as únicas peças que ele tinha planejado dar para o filho quando ficasse adulto, mas tinha destruído uma pessoa inocente no processo. Tinha destruído Marina. Tinha destruído Theo. Tinha praticamente destruído sua própria família. Ricardo foi pessoalmente até a delegacia naquela mesma tarde. Marina estava em uma cela, sentada no chão de cimento frio, rezando baixinho, pedindo por Theo, pedindo por força. Quando ela viu Ricardo entrando pela porta da delegacia, seu coração acelerou. Ela abaixou a cabeça, esperando mais acusações, esperando confirmação de sua culpa. Mas o que ele disse foi suave, cheio de remorso genuíno. Me perdoa, Marina. Me perdoa, por favor. Marina levantou a cabeça lentamente, confusa, seu rosto inchado de choro. O quê? Ricardo tinha lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Você é inocente. Foi a Dona Severina. Ela roubou as joias. Ela plantou a foto no seu celular. Encontramos as provas. Tudo. As joias estavam na casa de penhores. Ela confessou tudo. Marina ficou em choque absoluto por alguns segundos. Seu corpo inteiro começou a tremer. E então ela desabou a chorar. Não era choro de alívio simples. Era choro de dor, de humilhação, de tudo que ela tinha sofrido nos últimos dias. Eu falei que não tinha sido eu, ela disse entre soluços convulsivos. Eu falei, mas ninguém acreditou. Vocês me fizeram parecer uma criminosa. Ricardo se agarrou às grades da cela, seus próprios ombros tremendo. Eu sei. E eu nunca vou me perdoar por não ter acreditado em você desde o primeiro momento. Você salvou meu filho, Marina, e eu deixei você ser destruída. Deixei você ser humilhada. Deixei você ir para uma cela de prisão. Eu sinto muito. Desculpa não é suficiente, mas sinto muito de verdade. Marina foi solta na mesma tarde.
As acusações foram imediatamente retiradas de seus registros. Dona Severina foi presa em flagrante, confessou o crime completo e ainda foi acusada formalmente de falsificação de provas e má conduta. A mídia que tinha destruído Marina tão rapidamente agora noticiava a verdade, mas para Marina aquilo não importava mais. Ela não ligava um centímetro para o que as pessoas pensavam ou dissessem. Ela só queria saber de uma coisa: como está o Theo? Ele está bem? Ele me odeia? Ricardo abaixou a cabeça, aquela imagem do menino tentando se machucar ainda fresca em sua mente. Ele está mal. Muito mal. Ele regrediu completamente. Não come, não fala, voltou a se machucar. Os médicos tiveram que sedá-lo ontem à noite para ele conseguir descansar. Ele grita por você. Ele acha que você o traiu. Ele acha que todo mundo leva embora as pessoas que ele ama. Marina sentiu seu coração literalmente partir. Eu preciso ver ele. Por favor, doutor Ricardo. Deixa eu ver ele. Agora. Ricardo assentiu imediatamente. Você não precisa pedir permissão, Marina. Você é parte dessa família agora. Sempre foi. Eles voltaram para a mansão juntos naquele mesmo dia. Marina estava extremamente nervosa. Suas mãos tremiam durante todo o caminho, seu estômago revirado. Ela subiu as escadas devagar, como em câmera lenta, e parou na porta do quarto de Theo. O menino estava deitado na cama, de costas, olhando vazio para a parede branca, como se não houvesse mais nada no mundo. Ela bateu de leve na porta. Theo! O menino virou a cabeça lentamente, como se movesse através de lama, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Quando viu Marina parada na porta, seus olhos arregalaram como pires. Por um segundo completo ele ficou imóvel, como se achasse que estava sonhando, como se fosse uma alucinação criada pela sua mente desesperada. E então ele gritou com toda a potência que tinha: Tia Marina! E correu para ela com uma velocidade impressionante, colidindo com sua cintura com tanta força que os dois quase caíram juntos no chão. Theo se agarrou a Marina como se ela fosse desaparecer de novo se ele soltasse nem um milímetro. Ele chorava desesperadamente, seu corpo inteiro tremendo. Eu sabia. Eu sabia que a senhora não tinha roubado. Eu sabia que ia voltar. Que não ia embora igual a mamãe. Eu acreditava em você. Eu sabia. Marina abraçou aquele menininho com toda a força que tinha, seu coração explodindo de emoção, chorando junto com ele. Eu não vou embora, Theo. Eu prometo. Eu juro por tudo que é sagrado. Eu nunca vou embora de você. Nunca. E pela primeira vez em quase 2 anos, pela primeira vez desde a morte de Laura, Theo riu. Não foi um risinho discreto ou um sorriso forçado. Foi uma gargalhada profunda, genuína, cheia de alívio absoluto e alegria pura. O som ecoou por todo o quarto, preencheu o corredor, invadiu toda a casa. Ricardo, que estava na porta assistindo tudo, precisou segurar no batente porque suas pernas estavam fracas demais para o sustentar. Seu filho estava rindo de novo. De verdade. Genuinamente rindo. Como uma criança deveria rir. Nos dias seguintes, Ricardo fez uma proposta para Marina. Ele ofereceu a ela o cargo oficial de governanta da casa, com salário triplicado, com todos os benefícios sociais, com folgas regulares, com plano de saúde completo. Mas Marina balançou a cabeça com suavidade. Obrigada, doutor Ricardo, mas eu não quero ser governanta. Eu não quero parar de limpar o quarto do Theo. Eu não quero parar de sentar no chão com ele enquanto ele desenha e conversa comigo. Eu só quero continuar sendo a pessoa que está ali para o Theo. Se o senhor permitir. Ricardo ficou sem palavras por um momento. Aquela mulher não queria promoção. Não queria status ou poder. Ela só queria estar perto do menino que, de alguma forma estranha e inexplicavelmente linda, estava curando as feridas profundas dela enquanto ela curava as dele. Então eu tenho uma proposta diferente, Ricardo disse finalmente. Vem morar aqui. No quarto de hóspedes do primeiro andar. Não como empregada, mas como parte legítima dessa família. Está aqui perto do Theo sempre que ele precisar. Sempre. Dia e noite. Você tem sua própria vida, seu próprio espaço privado, suas coisas pessoais, mas você está aqui, perto dele. E perto de nós. Que tal? Marina ficou completamente em choque. Doutor Ricardo, isso é generoso demais.
Não é generosidade, ele interrompeu com convicção. É gratidão genuína. E é necessidade absoluta. Theo precisa de você. Eu preciso de você. Essa casa inteira precisa de você. Por favor, Marina. Aceita isso. Vem viver com a gente. Marina aceitou, e uma semana depois ela se mudou com suas poucas coisas. Uma mala pequena com roupas, algumas fotos de Pedrinho, um rosário velho que tinha pertencido à sua mãe, para aquele quarto de hóspedes que era literalmente maior do que toda sua kitnet anterior. Ela ainda limpava a casa algumas horas por dia porque gostava, porque lhe dava propósito e significado, mas seu foco principal agora era estar presente para Theo. E para Ricardo também, que, ao longo dos meses, percebeu que também precisava desesperadamente de alguém para conversar, alguém que entendesse profundamente a dor de perder alguém que você ama. Eles nunca tiveram um romance. Não era esse tipo de história. Mas viraram uma família improvável, orgânica, genuína. Ricardo era o pai. Theo era o filho. E Marina era aquela figura maternal que apareceu quando menos esperavam, não para substituir Laura, nunca para substituir alguém tão especial, mas para trazer de volta a luz, a esperança e o calor para aquela casa que estava mergulhada na escuridão gelada há tanto tempo. Os meses passaram lentamente, cada um deles marcado por pequenas vitórias. Theo voltou a ser uma criança feliz. Não exatamente como era antes, porque a perda da mãe tinha mudado ele para sempre de maneiras profundas. Você nunca é exatamente o mesmo depois de uma tragédia, mas ele aprendeu a viver com a dor, a carregar ela sem deixar que ela o consumisse completamente. E muito disso foi graças a Marina, que ensinava através do exemplo, dia após dia, como é possível seguir em frente mesmo quando parece absolutamente impossível. Um ano depois daquele dia fatídico, Theo fez um desenho especial. Ele trabalhou nele durante semanas inteiras, escondido, aperfeiçoando cada detalhe, cada traço, cada cor. E então, numa manhã de domingo ensolarada, ele acordou cedo, foi até a sala onde Marina e Ricardo estavam tomando café tranquilamente, e entregou o papel para os dois com reverência. Era um desenho grande, colorido, incrivelmente detalhado. Mostrava 5 pessoas. 3 estavam no chão, de mãos dadas, sorrindo genuinamente. No centro estava Theo, à sua esquerda Ricardo com uma expressão de paz, e à sua direita Marina com um sorriso caloroso. E acima deles, nas nuvens coloridas de azul celestial e rosa quente, flutuando entre estrelas amarelas brilhantes, estavam 2 figuras com asas enormes e majestosas. Uma era uma mulher de vestido azul e cabelos longos, Laura. A outra era um menino pequeno, de camiseta vermelha, segurando a mão dela, Pedrinho. Embaixo do desenho, com letra caprichada de uma criança de 7 anos que tinha finalmente encontrado paz, estava escrito: Minha família. Os que estão aqui e os que estão lá. Todos juntos para sempre. Marina pegou o desenho com as mãos tremendo, a voz presa na garganta. Ela olhou para aquela imagem de Pedrinho desenhado pela mão do Theo, um menino que nunca conheceu seu filho, mas que tinha escutado tantas histórias dele que conseguiu desenhá-lo com tanto amor e precisão. Ela olhou para Laura, que ela também nunca conheceu pessoalmente, mas que estava ali, presente, sempre, no coração de todos eles. E ela olhou para os 3 que estavam vivos, de mãos dadas, segurando uns aos outros na base da imagem. E então Marina falou, com a voz embargada de emoção: Agora eles estão juntos lá em cima, né, Theo? Os 2. Theo assentiu com uma certeza tranquila, com aquele sorriso lindo que agora era tão constante no seu rosto. É, tia. A mamãe e o Pedrinho estão cuidando da gente lá de cima. E nós estamos cuidando um do outro aqui embaixo. Tá todo mundo certo agora. Tá todo mundo no lugar certo. E ninguém mais vai embora porque a gente tem um do outro. Ricardo colocou a mão no ombro de Marina com ternura, e ela colocou a mão sobre a dele. E os 3 ficaram ali em silêncio, olhando para aquele desenho, para aquela representação visual de uma família quebrada que tinha se reconstruído de uma forma que nenhum deles poderia ter imaginado possível há um ano. Theo pendurou o desenho na parede do seu quarto, bem em frente à cama, no local de honra. E todas as noites, antes de adormecer, ele olhava para aquela imagem e sussurrava: Boa noite, mamãe. Boa noite, Pedrinho. Durmam bem lá em cima. Obrigado por cuidar da gente. Marina continuou morando com eles. Ela nunca deixou de ser quem era, simples, humilde, trabalhadora, com as mãos sempre ocupadas.
Mas agora tinha um propósito absolutamente claro e renovado todos os dias. Ela tinha uma família novamente. Não era a família que ela tinha perdido, aquela que ninguém poderia substituir. Mas era uma família que precisava dela tanto quanto ela precisava deles. Ricardo, por sua vez, aprendeu uma lição valiosa que mudaria sua vida para sempre. Que às vezes as pessoas mais importantes em nossas vidas não chegam com diplomas na parede ou referências impressionantes. Às vezes elas chegam com as mãos calejadas de tanto trabalhar e um coração que conhece a dor profunda e genuína o suficiente para reconhecer a mesma dor nos outros. Dona Severina foi condenada a 3 anos de prisão por furto qualificado e falsificação de provas. Nos primeiros meses, ela tentou insistentemente entrar em contato com Ricardo pedindo perdão, enviando cartas que ele nunca respondeu. Algumas traições são simplesmente profundas demais para serem perdoadas, especialmente quando envolvem colocar uma criança inocente em sofrimento extremo. 5 anos depois, Theo estava com 12 anos. Era um menino feliz, popular na escola, com muitos amigos verdadeiros. Ele ainda desenhava todos os dias, mas agora seus desenhos eram de super-heróis, de planetas espaciais, de dinossauros, de dragões, coisas normais e alegres de menino que superou a dor. Marina tinha 43 anos e cabelos começando a embranquecer naturalmente nas têmporas. Ela trabalhava como coordenadora de uma ONG que Ricardo tinha criado com seus próprios recursos financeiros para ajudar famílias que perderam entes queridos, especialmente crianças que estavam passando por luto profundo. O nome da ONG? Instituto Laura e Pedro, uma homenagem touchante aos 2 anjos que tinham unido aquela família improvável. Ricardo tinha voltado a sorrir genuinamente. Ele nunca se casou novamente, mas tinha encontrado paz interior. Paz genuína. Ele sabia que Laura estaria orgulhosa do homem que ele tinha se tornado, do pai dedicado que ele era para Theo, e da bondade que ele tinha aprendido a reconhecer nas pessoas certas. Em uma tarde chuvosa de quinta-feira, exatamente 7 anos depois do acidente terrível que tinha tirado Laura da vida deles, os 3 estavam sentados na sala principal da mansão quando Theo disse algo que ficaria guardado nos corações deles para sempre. Pai, tia Marina, eu estava pensando. A mamãe não morreu à toa, sabe? Não foi acaso. Ricardo e Marina olharam para ele, surpresos. Theo continuou, com aquela sabedoria estranha e profunda que algumas crianças que passam por tragédias desenvolvem. Se a mamãe não tivesse ido embora naquele dia, eu nunca teria conhecido a tia Marina. E o Pedrinho não teria alguém para cuidar e estar perto lá em cima. Acho que eles se encontraram porque precisavam um do outro. E a gente se encontrou porque também precisava. Não foi acidente, pai. Foi o jeito que o amor funciona. Ele não acaba nunca, só muda de forma. Ele só fica diferente, mas continua existindo. Marina abraçou Theo com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ricardo se juntou ao abraço. E naquele momento, naquela sala que antes era tão silenciosa e fria, tão cheia de desespero, reinava um calor que nenhum aquecedor do mundo poderia produzir. Era o calor genuíno de uma família que tinha sido literalmente destruída pela tragédia, mas que tinha escolhido, juntos, dia após dia, se reconstruir através do amor incondicional, da empatia profunda e da compreensão de que a dor compartilhada, quando encontra ouvidos dispostos a escutar e um coração aberto a entender, se transforma miraculosamente em cura. Esta história nos ensina lições fundamentais sobre a vida. A riqueza material não compra a cura da alma. Ricardo tinha todo o dinheiro do mundo, casas, empresas, carros caros, mas foi uma mulher simples, com as mãos calejadas de trabalho, quem salvou seu filho. Quem conhece a dor profunda pode reconhecê-la nos outros. Marina não era psicóloga, não tinha diplomas em terapia, mas entendia Theo completamente porque tinha passado pela mesma dor. Porque tinha sentido aquele vazio, aquele buraco no peito que parece nunca fechar. Família não é só sangue. Não é só biologia. É quem escolhe ficar, quem cuida nos momentos difíceis, quem ama mesmo quando é complicado, mesmo quando é fácil sair e procurar outro caminho. Nunca julgue sem conhecer a verdade. Marina foi quase destruída por acusações falsas baseadas em preconceito de classe social. Foi a aparência dela, a falta de dinheiro dela, que a condenou primeiro nos olhos de todos. A cura começa quando encontramos alguém que realmente nos entende. Às vezes tudo que uma pessoa precisa é sentir que não está sozinha na dor. Que alguém mais conhece aquele sofrimento profundo.
Se esta história tocou seu coração, reflita. Há alguém ao seu redor que está sofrendo em silêncio? Há alguém que está lutando contra uma dor que você não consegue ver de fora? Às vezes um gesto de empatia, um momento de atenção genuína, um eu entendo você, pode literalmente mudar uma vida para sempre. E lembre-se, as pessoas mais importantes da sua vida podem chegar de formas completamente inesperadas. Não as julgue pela aparência ou pela posição social. Não as julgue pelos seus pertences ou pelo dinheiro que tem. Julgue-as pela capacidade de amar, de entender verdadeiramente e de estar presente nos momentos que realmente importam. O amor verdadeiro não se mede por dinheiro ou por status social. Ele se mede pela capacidade de estar presente nos momentos mais difíceis da vida, de entender sem julgar, de curar através da simples presença. Marina não tinha diplomas pendurados na parede, não tinha dinheiro acumulado, não tinha nada além de um coração que conhecia a dor tão bem quanto conhecia seu próprio nome. E foi exatamente isso, apenas isso, que fez dela a pessoa absolutamente certa no momento absolutamente certo. Theo não precisava de mais psicólogos caros ou terapias sofisticadas. Ele precisava de alguém que olhasse para ele e dissesse com sinceridade: eu entendo. Eu também passei por isso. E está tudo bem sentir o que você está sentindo. Está tudo bem chorar. Está tudo bem ter medo. Eu estou aqui. Ricardo aprendeu que proteger seu filho não significava dar a ele tudo de mais bonito e mais caro do mundo. Significava dar a ele o que ele realmente precisava: compreensão genuína, presença constante e a liberdade de sentir sua dor sem julgamento ou pressão. E no final, todos eles, Ricardo, Theo e Marina, encontraram cura não apesar da dor que sentiram, mas através dela. Porque foi essa dor compartilhada, essa vulnerabilidade mútua, que os uniu, que os fez entender uns aos outros, que os transformou em uma família de verdade. Muito obrigado por ter assistido essa história até o final. Se gostou, deixa seu like embaixo deste vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais histórias emocionantes como essa. Compartilhe essa história com alguém que você ama, com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança e recomeço. Um abraço enorme.